E aí, pessoal, tudo bom? Vou falar aqui hoje com vocês sobre a possibilidade dos procuradores de Estado defenderem agentes públicos nos moldes da atuação da Advocacia Geral da União, como a gente está vendo aí um burburinho sobre a atuação da AGU na defesa do ex-ministro Passuelo. Vamos falar sobre as questões constitucionais, legais, qual é o entendimento da doutrina, como a jurisprudência se comporta diante desse tema. E vamos compreender, inclusive, que já houve atuações pretéritas, né, da Advocacia Geral da União. A ex-presidente Dilma Rousseff foi defendida pelo então ministro Cardoso, na época advogado-geral da União, no processo de impeachment. O atual presidente Bolsonaro teve uma manifestação em que falou que tinha sim que ser defendido pela AGU e falou, né, que era uma prerrogativa do presidente da República essa defesa pela Advocacia Geral da União. E a gente precisa compreender qual é o papel realmente da AGU, qual é o papel dos procuradores de Estado. Não vou citar aqui Procuradorias Gerais de Município, porque as procuradorias de município não estão previstas constitucionalmente, né? E qual é o papel da AGU? No artigo 131, a AGU é colocada como uma instituição, um órgão de defesa judicial da União e de assessoramento do Poder Executivo. Para quem não sabe, existe a Advocacia do Senado, existem órgãos vinculados à AGU e consultoria legislativa também, né, dentro do Congresso. E no caso da Advocacia Pública Estadual, os procuradores de Estado, né, ou Advocacia Geral do Estado, como é nominado a Advocacia Pública de Minas, né, a AGE Minas Gerais, exerce o papel de representação judicial, consultoria e assessoramento da unidade federada. É a partir daí que o Supremo tomou a decisão de que as procuradorias de Estado têm como princípio basilar a unidade orgânica e proibiu os concursos, né, para procuradorias de autarquias e fundações públicas, podendo somente as procuradorias de Estado ou os procuradores de Estado exercerem a defesa e consultoria de todo o Poder Executivo, bem como dos demais poderes, né? A exceção dada pelo Supremo Tribunal Federal é apenas no caso de questões ligadas intimamente ao poder, num conflito com outro poder. Então, acaba que a Procuradoria-Geral do Estado defende, sim, atos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e, excepcionalmente, esses poderes poderão ter procuradores ou contratar advogados quando há um conflito entre poderes. Para além dessa discussão, até porque tem uma compreensão de que o procurador de Estado que está exercendo suas atribuições em outros poderes que não o Poder Executivo, ele tem liberdade para poder atuar em nome do poder em que ele está lotado. Nós vamos falar sobre essa situação da defesa de agentes públicos, né? A grande válvula motora da discussão, que inclusive nós vemos alguns membros do Ministério Público estadual, né, discutindo se não haveria improbidade administrativa na defesa desses agentes públicos, não há. Já há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Nós veremos mais à frente que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, imensa doutrina farta sobre o assunto, tribunais de contas de estados, né? O TCE Minas tem uma manifestação sobre o assunto interessante, sobre essa representação, e a gente vai ver também TCU, enfim. Vamos seguir. O primeiro passo agora é saber o que é agente público, né? Eu trouxe, né, fiz uma sequência aqui para a gente poder conversar, e para o Eli Lopes Meirelles, vou trazer um conceito da doutrina tradicional. Os agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, né, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Os agentes normalmente desempenham funções do órgão, né, e o cargo é lotado, o órgão e o agente é investido no cargo. Por aí se vê que o cargo integra o órgão, ao passo que o agente, como ser humano, unicamente titulariza o cargo para servir ao órgão. O que é que o Eli traz com essa discussão sobre agente público? Quando a gente fala que o agente público é esse ser humano
né, esse ser natural, que não é, logicamente, a pessoa jurídica, né, ele já traz no conceito de agente público o conceito adotado pela doutrina nacional e constitucionalmente elevado, né, na nossa lei para fins de teoria do órgão e teoria da imputação volitiva. Isso significa que todos os atos praticados por servidores públicos, né, ou por agentes públicos, eles são atribuídos ao órgão e não à pessoa. E para que não haja essa vinculação, né, é preciso, como a própria Constituição já estabelece, observar se houve, pela atuação do servidor, algum tipo de desvio de conduta, né, quando a advocacia pública, os procuradores de Estado poderão avaliar, né, se realmente houve desvio de conduta, uma ação regressiva. O Supremo Tribunal Federal já falou sobre isso. É vedado ajuizar ações diretamente contra o servidor. As ações de ressarcimento ou de indenização contra o Estado devem ser ajuizadas inicialmente contra o Estado, né? Caberá, no caso, o próprio Estado buscar o ressarcimento dos servidores nos casos previstos na própria Constituição. E aí a gente percebe que com esse avanço, com essa constatação de que a teoria do órgão da imputação volitiva ela é tão forte, né, no direito administrativo brasileiro, no direito constitucional brasileiro, a gente já tem um prenúncio do porquê que a advocacia pública, os procuradores de Estado podem defender agentes públicos, né? Porque eles atuam em nome do Estado. E quem são esses agentes públicos, né? Vamos dar um exemplo aqui de agentes públicos. A gente, às vezes, tem a cabeça voltada a pensar tão somente no Poder Executivo, mas juízes, desembargadores são agentes públicos, né? Membros do Ministério Público, né? Os promotores de justiça, os procuradores de justiça, o Procurador-Geral de Justiça são agentes públicos. Os parlamentares são agentes públicos, né? Conselheiro do Tribunal de Contas, agente público. O defensor público é um agente público, o defensor público geral é um agente público. O governador, os secretários de Estado, superintendentes são agentes públicos. E todos os demais servidores são agentes públicos. O que eu quero falar com isso é que existe, na verdade, uma gama de pessoas que são agentes públicos e que a gente não tem o hábito de lembrar destas pessoas, né? E os atos praticados por eles são atos praticados em nome do Estado. São atos praticados em nome do poder público, em regra, com base constitucional, legal ou regulamentar, decreto, portarias, resoluções, né? E por praticar atos regulamentares, legais, constitucionais, esses atos são atribuídos ao próprio Estado. E por que o Ministério Público, e eu falo Ministério Público por ser o titular, né, da ação penal, da denúncia, e nós já temos decisões judiciais nesse sentido, em que o Ministério Público, inclusive federal, já ajuizou ações, denúncias contra servidores federais, agentes públicos federais, e foi decidido pela legitimidade, né, da representação processual da Advocacia Geral da União. E aí eu vou começar agora a trazer esses dados para todos vocês. Para além do que nós já vimos, né, do papel da advocacia pública, do que é agente público para a doutrina, da teoria do órgão da imputação volitiva, nós observamos que a atuação da advocacia pública, dos procuradores de Estado e da Advocacia Geral da União na defesa de agentes públicos está em consonância com a lei. Já há, né, na lei orgânica da AGU a previsão de defesa de agentes públicos. No âmbito do Estado de Rondônia, nós temos a Lei Complementar 620 de 2011, que é a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, onde prevê no artigo 3º, inciso 2, que a Procuradoria-Geral do Estado defenderá agentes públicos, especialmente quando atuam em conformidade com manifestações jurídicas proferidas pela Procuradoria. E recentemente tem aí o novo dispositivo legal, que é a Lei Federal número 14.133 de 2021,
que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lá nós observamos no artigo 10 a previsão da possibilidade da advocacia pública defender agentes públicos e servidores. Vou ler aqui para vocês, ipsiliteris, o que diz a lei. Artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão do ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma da lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Aí nós temos aqui uma curiosidade. O parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 14.133 de 2021 diz: não se aplica o disposto no caput, ou seja, essa possibilidade de defesa, quando provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Isso significa que caberá à Procuradoria-Geral do Estado, aos procuradores do Estado, avaliar nos autos, seja de inquérito, inclusive criminal, né, ou inquérito civil, que seja preparatório de ação civil pública de improbidade administrativa, cabe à advocacia pública avaliar e observar se houve ou não uma atuação do agente público conforme manifestação jurídica, conforme a lei. E se houver, pode sim a advocacia pública exercer a defesa judicial e extrajudicial desses agentes públicos. Aqui, por curiosidade, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 foi vetado. Ele dizia assim: o responsável pela elaboração do parecer jurídico não pertencer aos quadros permanentes da administração. Ou seja, havia uma pretensão de proibir a defesa do agente público quando a elaboração do parecer jurídico fosse de pessoas que não pertencessem ao quadro da administração. Esse dispositivo foi vetado exatamente pelo fato de não existir previsões para procuradorias municipais. Isso significa que em vários municípios nós temos cargos em comissão exercendo o papel de manifestação jurídica. Na verdade, nos tribunais de justiça, nós temos as consultorias jurídicas, né? A Conjur, dentro de vários tribunais de justiça. Aqui no estado de Rondônia, nós hoje temos um procurador de estado atuando lá no Tribunal de Justiça, 2 procuradores no âmbito do Tribunal de Contas, mas boa parte dessa consultoria jurídica ainda não é analisada por procuradores de estado. E aí, se esses servidores derem uma manifestação jurídica e o presidente do Tribunal de Justiça decidir com base nisso, ele pode ser responsabilizado. E quem vai defendê-lo? A advocacia pública. Né? Tá lá previsto agora no artigo 10 da Lei 14.133. Então, a gente já começa o tema falando sobre esse novo ato normativo que autoriza a advocacia pública federal, estadual e municipal a defenderem seus agentes públicos. Né? Eu acho que o grande cerne dessa discussão é compreender que a advocacia pública, como advogados que somos, nós também exercemos um papel de interpretação do direito. Né? Nós também exercemos um papel de hermenêutica e aplicação do direito. E por exercermos esse papel de hermenêutica, que nós temos o hábito de chamar no cenário jurídico de tese jurídica, nós não podemos criminalizar teses jurídicas. Né? A gente sabe que são os advogados que levantam as teses jurídicas, movimentam e dinamizam o cenário jurídico, levando isso ao Poder Judiciário para uma pacificação e para uma melhor compreensão, né, interpretação da lei. A lei ela sai de uma forma genérica, mas a sua aplicação, no caso concreto, requer interpretação, e essa interpretação também é exercida pela advocacia, seja privada ou pública. Então, a advocacia pública, ao exercer esse papel interpretativo, ao emitir uma manifestação jurídica, ao emitir um parecer jurídico, orientando qual é o melhor caminho a ser seguido pelo secretário de Estado, o melhor caminho a ser seguido por um servidor
na tomada de decisão ou na prática de um ato, mesmo que de hierarquia, caberá sim à advocacia pública defendê-los, porque estará defendendo de forma imediata o agente público, mas de forma mediata estará defendendo a tese jurídica lançada nos autos do processo. É importante que a gente tenha isso em mente para que a gente desconstitua essa imagem aparentemente ruim de que nós estamos colocando os advogados públicos para defender pessoas físicas, como se houvesse um dano ao erário. O dano ao erário é muito mais grave no direito administrativo do medo, né, que hoje se pratica nesse desfreio, né, desse desequilíbrio entre poderes de Estado, onde órgãos de fiscalização, né, vão além das suas forças para tentar impor a quem tem discricionalidade administrativa as suas vontades e os seus sonhos de implementação de política pública. Então a gente segue aqui trazendo nesse primeiro ponto a lei 14.133 de 2021, no artigo 10, onde ele fala que a advocacia pública defenderá sim os atos dos agentes públicos. O que diz a doutrina, né, sobre isso? Importante também a gente trazer aqui outras compreensões sobre a doutrina. Gilmar Mendes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, à época quando exercia o papel de advogado-geral da União, se manifestou sobre o tema e lançou na revista jurídica Consulex argumentos de defesa do agente público pela Advocacia Geral da União. O Gilmar Mendes, nessa revista jurídica da Consulex, ele falou sobre a medida provisória número 2143, dígito 31 de 2001, e o tema era advogado-geral da União e destacados juristas analisam a constitucionalidade e o conflito de interesse. Né? Tem aqui, portanto, a manifestação do Gilmar de forma bem extensa, não vou ler para vocês, falando sobre a possibilidade, sim, da advocacia pública defender o agente público. Compartilha desse entendimento também o professor Ives Granda da Silva Martins. Ele tem um artigo que é a defesa de agentes públicos pelos órgãos da Advocacia Geral da União, disponível no Jota, na revista Jota. Né? Temos também aqui o Antônio Álvares da Silva, que também faz parte com um artigo na revista que foi citada agora em nome do Gilmar Mendes, né? a revista jurídica Consulex. Também o Marcelo Koch Gomes, ele tem uma dissertação de mestrado, e fala sobre a representação judicial da Advocacia Geral da União em benefício dos direitos de personalidade dos agentes públicos, revista de estudo jurídico da Unesp. Também trago aqui o Francisco Lacerda Neto, que também trata sobre o assunto na mesma revista em que citei o Gilmar Mendes. Outro ministro, né, hoje do Supremo Tribunal Federal, mas na época era procurador do Estado do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, em 2007 proferiu o parecer 01, na época, né, pela PGR Rio de Janeiro, que foi publicada na revista jurídica da PGR Rio, na edição número 62. E o título é Demandas ajuizadas pelo Ministério Público com o intuito de responsabilizar servidores estaduais por danos ao meio ambiente, defesa dos agentes públicos pela Procuradoria-Geral do Estado. O ministro concluiu, né, no seu parecer, pela validade jurídica da opção política de o Estado assumir a defesa de agentes públicos demandados em razão da função. O fundamento, e eu trouxe apenas esse, né, quem tiver interesse, eu recomendo que leia o parecer do ministro Barroso, na época advogado público, né, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e o fundamento que ele coloca para, um dos fundamentos que ele coloca para essa validade é a promoção da eficiência do interesse público, garantias para o exercício adequado da função pública. Eu li o parecer e concordo com o ministro Barroso. Nós precisamos entender que o exercício da função pública ela precisa de segurança,
O servidor público, ele deve se pautar por não ter essa possibilidade de fazer o exercício de interpretação constitucional, legal, né? Ele simplesmente aplica a lei. Aplicando a lei, ele tem ao seu lado o princípio da legalidade, o princípio da constitucionalidade da lei que foi aplicada. E se não houver nenhum tipo de ato extra-legal, ou seja, extra-processual, não cabe a imputação de sua responsabilidade, né? A gente sabe que diversos servidores, às vezes pela prática de um ato, são colocados como réus, né, pelo Ministério Público em denúncias, sem particularizar qual é a sua atuação, né, sem deixar subjetivamente previsto qual é a atuação de cada um destes no suposto ato criminoso praticado, bem como no âmbito do Tribunal de Contas, né? São vários servidores lançados solidariamente pelo dano ao erário. Então a gente precisa compreender que há uma presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos praticados e que, se foram pautados em constitucionalidade e legalidade, não podem ser responsabilizados, a não ser que haja argumento extraprocessual, e aí nós não temos a menor dúvida de que, se um secretário de Estado, em conluio com servidores, pratica o crime de furtar, né, de roubar, de desviar recursos públicos, ele deve ser responsabilizado. Ninguém está defendendo o ato criminoso, mas nós estamos defendendo aqui a compreensão pela prática de um ato administrativo com base na lei, na Constituição e nos regulamentos. Existem formas legais, jurídicas de serem questionados, né? E não é simplesmente atribuindo uma pencha de crime que nós vamos resolver o problema dos vícios legais ou dos vícios constitucionais. É interessante também trazer aqui que a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ação direta de constitucionalidade número 2888 no Supremo Tribunal Federal, que questiona exatamente essa medida provisória que eu citei agora, os comentários do Gilmar Mendes, né, e de outros doutrinadores, e teve como parecer do Procurador-Geral da República a constitucionalidade do dispositivo. E aí a gente entra até numa discussão maior agora, porque o Procurador-Geral da República, no âmbito da ação direta de constitucionalidade, manifestou-se pela constitucionalidade da previsão de defesa de agentes públicos pela Advocacia Geral da União, né? E indaga-se: o princípio da unidade do Ministério Público permitiria que os Ministérios Públicos estaduais discordem da compreensão adotada pelo Procurador-Geral da República, que é o único que fala em nome do Ministério Público no controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal? A gente sabe que esse conceito de unidade do Ministério Público, né, vem sendo aplicado de forma dividida, repartida, né? Ou seja, são 27 unidades federadas, 27 Ministérios Públicos estaduais, então nós teríamos aí 27 compreensões. Nada impede que o Ministério Público do Estado de Rondônia divirja do entendimento, da compreensão adotada pelo Ministério Público de São Paulo, né? Mas a gente tem aqui, né, um forte, em tese, aliado da teoria de possibilidade de defesa de agentes públicos pelos procuradores de Estado, pela Advocacia Geral da União, que é o Procurador-Geral da República, né? Ou seja, o chefe do Ministério Público da União, né, que fala em nome do MP da União, ou seja, do Ministério Público da União. Então, a gente traz aqui também, no incidente de uniformização de jurisprudência, número 804.610, de relatoria do conselheiro em exercício Gilberto Diniz, no Tribunal de Contas de Minas. Nesse incidente de uniformização, a gente extrai a manifestação do Ministério Público de Contas, que lá lançou o parecer no sentido da possibilidade de representação. Disse assim: portanto, a título de conclusão, a Advocacia Pública tem competência para representar agentes públicos, judicial e extrajudicialmente. Para tanto, necessita
empreender juízo de valor prévio acerca da juridicidade do ato que se encontra em discussão, somente podendo negar-se a fazer a defesa do agente em face da existência de atos ilícitos prima facie. Em casos dúbios, a advocacia deve realizar a defesa, mas se ao final for constatada a antijuridicidade do ato defendido, o valor correspondente à representação deve ser ressarcido ao erário, tomando-se como parâmetro a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente vê que até o Parquet de Contas, né, tem manifestação sobre essa possibilidade, o que legitima ainda mais a capacidade, né, do dever, a atribuição da advocacia pública nessa representação judicial e extrajudicial, seja em probidade administrativa, seja em processos criminais. A gente tem que reforçar que é possível o procurador de Estado ou advogado da União defender agente público em processo criminal. A gente vai desmistificar isso a partir desse debate, dessa conversa que a gente está tendo hoje. Eu espero que vocês entendam a discussão que está sendo lançada, né, por diversos órgãos, por diversos juristas, né? Já há um movimento, inclusive, para uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 10 da Lei 14.133, que me parece que será improcedente diante de tudo que nós já estamos falando. Vamos passar agora para a próxima etapa, né, como um sexto argumento aqui. O Poder Judiciário já possui diversas decisões, né? Vamos lá, Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nós podemos aqui ver o agravo inquérito 726. Lá nós encontramos o seguinte: as ofensas morais cometidas contra funcionário público, em razão do ofício por ele desempenhado, aumentam particular gravidade, na medida em que afetam de modo direto e imediato o próprio interesse público. Daí o tratamento jurídico especial dispensado ao servidor público, moralmente ofendido em sua honra funcional, pela legislação penal brasileira. É de assimilar, neste ponto, tal como acentuado por esta Suprema Corte, né, em recurso ordinário em habeas corpus 43.959 São Paulo, que o ordenamento positivo nacional, ao assim dispor, não confere privilégio, senão a resguarda a autoridade do poder público e a responsabilidade de seus agentes. E aí ele segue também, o Supremo Tribunal Federal, falando que, no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 45 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, essa ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade 3022, ou seja, 3022, onde foi rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 45 da Constituição do Rio Grande do Sul. E o que dizia esse artigo? O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, terá direito à assistência judiciária pelo Estado. Ou seja, o Estado defenderá, sim, o servidor público processado civil ou criminalmente. Ou seja, o STF ratificou a constitucionalidade do dispositivo. Nós também podemos encontrar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o agravo regimental, um recurso especial, número 681571 Goiás. Lá está: se há para o Estado interesse em defender seus agentes políticos, quando agem como tal, cabe a defesa ao corpo de advogados do Estado, ou contratado às suas custas. Entretanto, quando se tratar da defesa de um ato pessoal do agente político, voltado contra o órgão público, não se pode admitir que, por conta do órgão público, corram as despesas com a contratação do advogado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região também tem uma apelação civil número 3171, de relatoria do desembargador federal Tourinho Neto, onde ele se manifesta: a Advocacia Geral da União pode patrocinar a defesa de agentes públicos quando demandados em juízo por atos praticados no exercício da função pública,
conforme determina o artigo 22 da Lei 9.028 de 95. Eu trago aqui também mais uma compreensão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no agravo de instrumento dos autos do processo 4821, dígito 28, 2013, ponto 4.01.0000. Lá ele dá parcial provimento ao agravo para fim de reconhecer a regularidade da representação processual do agravante, que nos atos estava representado judicialmente pela Advocacia Geral da União. O TRF também da Primeira Região, segunda sessão, com lavra do juiz federal Henrique Gouveia da Cunha, se manifestou pela regularidade também processual do denunciado, onde a lei autoriza a Advocacia da União a representar judicialmente os titulares e membros dos poderes da República, bem como os titulares dos ministérios e dos demais órgãos da Presidência da República, de autarquia e fundações federais, e de cargos de natureza especial, de direção, de assessoramento, quando os atos praticados nos exercícios de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares tenham interesse público. Encontra-se indissociavelmente ligados ao exercício das atribuições inerentes ao respectivo cargo público que ocupam, guardando vinculação direta e imediata com a defesa do próprio ente federado. Veja que as decisões, eles caminham na compreensão inicial que nós falamos. Se nós adotamos a teoria do órgão ou da imputação volitiva, que as pessoas naturais, elas representam o Estado, elas representam o poder público. Se a Constituição Federal disse que os atos praticados por eles serão de responsabilidade do Estado, isso significa que quando alguém processa o Estado, né, ele processa a pessoa jurídica, mas através de atos praticados por esses servidores e esses agentes públicos, né? E somente quando há desvios é que poderá, né, ser ressarcido o Estado por esses erros cometidos pelos servidores. Então a gente vê que a jurisprudência dos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, é no sentido sim de que a representação pode ocorrer pela advocacia pública. É interessante também trazer a compreensão, o entendimento dos tribunais de contas. E aqui nós temos dois, né? O Tribunal de Contas da União, prestação de assistência jurídica do Estado restrita à hipótese de ação penal pública condicionada à representação, erro excusável atribuível aos procuradores do CONFEA, possibilidade de defesa desses agentes pela advocacia. Também a gente encontra no TCU, Acórdão 545/2015, legal e legítima prestação de assistência jurídica do Estado a dirigentes e demais agentes públicos. Advogado de entidade pública não pode atuar na defesa de seus gestores e dirigentes quando estes, desobedecendo normas internas ou legislação em vigor, praticam atos contrários aos interesses da instituição. O Tribunal de Contas do Estado de Minas. É possível que a advocacia pública atue na defesa de servidores ou agentes políticos municipais, desde que não haja conflito de interesse com o próprio ente federado, órgão ou entidade, tendo em vista que a defesa desses agentes, em razão de ato ou omissão diretamente relacionados com o desempenho de suas funções, não se trate de benefício pessoal do agente, mas de um atributo do cargo, função, com o objetivo de legitimar os atos legais e regulamentares praticados pelos agentes públicos. Então a gente observa que há uma farta jurisprudência, né, seja judicial ou administrativa, né, no âmbito dos tribunais de contas, que legitimam a atuação da advocacia pública. Né, para além da previsão constitucional, já que está na Constituição Federal a previsão da teoria do órgão ou da imputação volitiva, existe também a legislação federal e estadual. No caso da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, nós temos na nossa lei orgânica, como eu já falei, o artigo 3º, inciso 2, prevendo essa possibilidade, e nós temos também agora a previsão
né, na Lei Federal 14.133, além de toda a jurisprudência já citada. E aí, pessoal, a gente chega nessa conclusão de que não há qualquer tipo de suspeita ou de ilegalidade na atuação da advocacia pública. O que a gente precisa realmente compreender é que essa administração pública do medo, que durante anos prevaleceu, não deve subsistir, né? A gente precisa compreender que quando os servidores públicos e agentes públicos atuam em regra, porque claro que há exceções, há desvios, né? Nós somos humanos e muitas pessoas acabam, infelizmente, indo para um caminho, né, da ilegalidade, no caminho do crime. Mas nessas hipóteses não haverá atuação da advocacia pública. A advocacia pública vai atuar quando há essa consulta jurídica, ou quando, mesmo sem a consulta jurídica, ele foi pautado estritamente na legalidade, né? A lei está lá e diz que você tem que fazer A, você vai e faz A. Por que você vai ser criminalizado por isso, né? Por que vai haver uma improbidade administrativa com relação a isso? Então a gente precisa ter muita paciência, sabedoria e entender que ainda prevalece no direito brasileiro a presunção de inocência. A gente não pode criminalizar pessoas sem entender ou compreender quais foram os atos praticados, né? A gente, hoje, nesse mundo de rede social, acaba criminalizando as pessoas, criminalizando, ou melhor, condenando-as antes de sentença penal, né, transitada em julgado, o que é um grave equívoco e acaba com a vida de muita gente. A Procuradoria do Estado, eu fiz uma sugestão e está em avaliação, né, pelo Procurador-Geral do Estado, meu querido amigo, Dr. Maxwell de Andrade Mota, e o seu Procurador-Geral adjunto, também meu amigo, Tiago Cordeiro Nogueira, a possibilidade aqui no âmbito do Estado de Rondônia de nós implementarmos uma portaria de regulamentação deste artigo 3º, inciso 2, da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo as hipóteses em que os agentes públicos poderão ser defendidos pela PGE, bem como contornos mais objetivos de análise dessa questão sobre se houve ou não um desvio de padrão aí, de conduta do agente público para fins de defesa, né? Eu encerro aqui, me alonguei demais, peço desculpas a todos. Estamos aí com 38 minutos falando, mas eu espero que vocês tenham entendido a discussão e possam, a partir de agora, lançar estudos sobre esse material que eu passei para vocês. Eu vou disponibilizá-lo aqui na minha bio do Instagram, um link com esse resumo do material. Eu estarei preparando algo mais interessante, talvez, quem sabe, para constar nas nossas páginas aí oficiais da Procuradoria-Geral do Estado, né? Talvez com o aval do Procurador-Geral, essas portarias possam ter considerando, né, razões, motivos para a portaria, e aí pode estar, né, todo esse bate-papo nosso pode estar nessas razões aí dessas portarias que, entendo eu, devem vir a fazer parte do arcabouço da Procuradoria-Geral do Estado. Então, desejo a vocês aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Fico aí aguardando qualquer tipo de pergunta que vocês possam ter sobre essa situação e torço de verdade para que a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia comece a atuar na defesa de agentes públicos, né, não desmerecendo em momento algum o papel, né, democrático, o papel constitucional importantíssimo que é do Ministério Público do Estado de Rondônia, mas que sim, às vezes, se excede, né? Como todos nós podemos cometer excessos. Então, um grande abraço. Desejo a vocês sucesso, bons estudos e que Deus os abençoe sempre.